Hoje eu vou falar sobre gratidão. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então eu estou aqui para falar tudo que Deus fez na minha vida. Por que eu tenho que falar? Porque Ele é bom e o amor dEle é para sempre. Nós conhecemos o amor de mãe, nós conhecemos o amor do pai, nós conhecemos o amor de filho, mas o amor de Deus é para sempre. Vocês já pensaram nisso? Né? A nossa vida entregar para Ele é para sempre, não tem volta. E esse para sempre é para nós vivermos na eternidade com Ele. E é assim que eu quero morar. Né? Então nós temos que agradecer a Deus, todos os feitos que Ele tem feito na nossa vida. Agora a Su coloca 1 Crônicas 16:8. Agradeçam a Deus, o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Então é a maneira da gente testemunhar, a maneira da gente falar para Deus, mostrar para Deus o que Ele está fazendo na nossa vida. E é esse testemunho que eu vou dar hoje, porque nós temos que falar o que Deus fez. Se eu não falar, como que as pessoas vão conhecer a minha vida? Como que vai saber de onde eu vim, como eu sou hoje, como que eu me transformei, como eu estou sendo transformada. E eu tenho que falar para vocês sobre que algo que Deus fez na minha vida em 2008. Em 2008, né, agora eu vou falar para vocês sobre os feitos de Deus, né? O tempo de Deus. Então, em 2008, quando eu engravidei a primeira vez, as pessoas sempre especulavam a minha vida. Eu, como todo mundo sabe aqui, eu demorei 12 anos com a minha mãe, né? Então, foi uma vida assim, todo mundo perguntava, quando você vai casar? Eu casei? Quando você vai ter filho? Depois que você tem filho, quando você vai ter outra filha? E assim o povo vai especulando a sua vida, né? E na época, eles perguntavam muito, quando que eu vou engravidar? No meu ego, eu falava assim, quando eu quiser, eu paro de tomar o remédio, meu comprimido, e eu vou engravidar. Isso no meu tempo, né? Quando eu quiser. Bom, engravidei a primeira vez, daí fui no médico a primeira semana, os primeiros 15 dias, primeiro mês, né? Ele falou assim para mim, eu não estou ouvindo o coração, volta semana que vem. Voltei a semana que vem, a mesma coisa ele me falou. Mãe, eu não estou ouvindo o coração da criança. Eu fiquei assim, mas como que não está ouvindo, né? Daí na terceira semana ele falou para mim, volta semana que vem. Eu falei assim, tá bom, voltei. Ele falou para mim assim, eu falei para ele, falei, doutor, engraçado, a minha irmã engravidou, eu ia no mesmo médico, eu ia uma vez por mês. A primeira vez nós ouvimos o coração, o segundo mês nós fizemos ultrassom, no terceiro mês, e fui falando para ele, por que comigo não estou ouvindo o coração? Ele foi tão amável comigo, ele só falou para mim assim, não tem feto aqui. E se tem, está morto. Mas eu chorei tanto aquele dia, daí eu fui em outro médico, fui em Londrina, conversar com outro médico, o médico conversou comigo, falou, realmente, o feto não desenvolveu toda aquela capacidade, né? Me acalmou e falou, a senhora vai ter que fazer a curetagem. Daí eu fui fazer, fiz aqui em Bandeirantes mesmo, tirei, né? E quando logo que eu voltei da anestesia, a primeira coisa que estava no quarto, um berço. Já chorei ali mesmo, né? Depois fiquei em casa, uns 15 dias, chorando longe da minha mãe, longe do meu marido, longe de todo mundo, porque eu queria ser forte, queria ser corajosa ali sozinha, e foi. Daí o médico pediu para mim, depois de 40 dias você volta no retorno. Voltei no retorno, o médico falou para mim assim, mãe, então agora eu vou dar uma boa notícia. Você está ovulando, e daqui 14 dias, se você caprichar, você vai engravidar. E daí veio a Gabriela. Mas Deus falou para mim o seguinte, é no meu tempo, filha minha, não é no seu. Daí que eu fui compreender o que Deus fez comigo. Então, quando está aquela música lá, falando, trocando as vestes, Deus fez isso comigo.
Deus trocou as minhas vestes. Começou ali a mudança da minha vida. Mudança na minha história. Então, daí, foi o primeiro mês, segundo mês, e eu acreditando que ela ia sobreviver, que ela foi, acompanhei. E dia 12, agora, a Gabriela faz 18 anos. Então, eu vejo como o tempo passou e como Deus foi fiel comigo. Além da Gabriela, eu tenho muito mais que falar sobre os feitos de Deus na minha vida, e é assim que a gente tem que testemunhar. Às vezes as pessoas pensam que eu tenho 2 filhas só. Eu tive 3. Né? Eu não tenho 2, tenho 3 filhos. Só que um não foi permissão de Deus. Então, eu dou graças a Deus também, porque eu não sei o que ia acontecer comigo. Então, nós aqui, a igreja, às vezes vocês têm vergonha de vir aqui testemunhar. Não tem que ter vergonha. Nós temos que falar o que Deus faz na nossa vida, o que Ele fez na nossa vida, qual a mudança que Ele vai fazer na nossa vida. Então, é isso que Ele fez com a minha vida. Eu louvo, agradeço a Deus. Além disso, né, muitas coisas aconteceram. Depois veio a Isabela com saúde também. Graças a Deus, Deus me deu um marido maravilhoso, deu uma casa para mim, né? E tudo eu fui buscando na minha fé. Né? Eu recebi uma palavra aqui dentro. E eu colocava no meu coração. E no tempo de Deus aí ia acontecer. Foi assim com a minha casa, foi assim com o primeiro carro, foi assim com o Pilates, foi assim. Então, Deus, Ele transformou a minha vida, Ele transformou a minha história. E se eu for ficar aqui, eu fico a noite inteira falando. E eu louvo, agradeço a Deus por estar nesse lugar, por Ele estar comigo, e nas minhas decisões eu sempre coloco Ele à frente. Hoje eu aprendi isso. Não é no meu tempo, mas é no tempo do Senhor. Amém? Amém.